Medida Provisória 1227 de 2024, a MP do Equilíbrio Fiscal, a última decisão arbitrária do Poder Executivo que vai trazer inúmeros prejuízos para a classe de empresários no Brasil, especialmente para aqueles do lucro real que se dedicam aos processos varejistas e aos processos de exportação. Meu nome é Aina Ramos, eu sou professora de Direito Tributário, Processo Tributário e Prática Tributária. E vou falar um pouquinho com vocês hoje acerca do contexto, tanto da criação dessa medida provisória, quanto das consequências da sua conversão em lei. Essa medida provisória foi publicada no dia 4 de junho e traz 4 alterações principais dentro do ordenamento jurídico tributário. Temos 2 decisões que impactam diretamente a vida dos empresários. Dentre as 4 alterações que essa MP traz, a primeira prevê condições novas para a fruição de benefícios fiscais. Delega para os entes da administração municipal a obrigação com relação aos processos administrativos fiscais para o ITR, o imposto que vai incidir sobre a propriedade rural. Até aí, nós temos 2 modificações que não interferem diretamente na vida do empresário. Mas as 2 últimas alterações que essa medida provisória trouxe vão impactar definitivamente a sua organização fiscal. Isso porque essa medida provisória, ela traz limitação de compensação de créditos que são realizados pela Receita Federal e traz ainda a revogação das hipóteses de ressarcimento e de compensação do PIS e da COFINS, 2 espécies tributárias que representam grande parte da oneração fiscal das empresas. Mas antes de explicar diretamente quais são as alterações que vão ser realizadas com relação à compensação dos tributos federais e a possibilidade de compensação e de ressarcimento especificamente do PIS e da COFINS, eu preciso explicar para vocês quais são as exposições de motivos que foram dadas pelo Poder Executivo para a criação dessa medida provisória. Ou seja, qual é a justificativa deles para limitar ainda mais o direito do contribuinte, que vem sendo duramente limitado desde 2019? Em primeiro lugar, é importante dizer que essa medida provisória, a 1227, ela é complementar à medida provisória 1202 de 2023, que trouxe no ano passado a limitação da compensação de crédito tributário que tenha sido dado ao contribuinte pela via judicial a 50 milhões. Não satisfeitos com essa limitação de valores das compensações de crédito da via judicial, a medida provisória 1227 traz limitações para as compensações na via administrativa. E eles justificam essa limitação pela grande quantidade de créditos que são compensados todos os anos pelas empresas em decorrência das modificações, das decisões que dão para o contribuinte algum tipo de benefício, algum tipo de possibilidade de compensação. Uma das principais motivações que estão dispostas aqui pelo Poder Executivo é que, desde 2019, com o aumento das compensações de crédito em decorrência da tese do século, que trouxe, lá na época, a possibilidade de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, a arrecadação federal reduziu muito. Isso porque, à medida que os débitos são surgindo, as empresas vão compensando com os créditos que estão acumulados. E aí a arrecadação diminui, porque existe esse processo compensatório. A compensação do crédito é uma das melhores formas de que as empresas mantenham a sua regularidade fiscal sem aumentar o seu custo de conformidade fiscal. O custo de conformidade fiscal, ele é o valor que representa a dificuldade que o empresário vai ter de manter a sua tributação em dia. Considerando que no Brasil nós temos uma das tributações mais complexas e mais custosas do mundo, o custo de conformidade fiscal, ou seja, o custo de se manter regular, é muito alto. A possibilidade de compensar um crédito tributário de um tributo que já foi pago com um débito que precisa ser pago é uma das melhores formas que as empresas têm hoje de manter a sua conformidade fiscal sem trazer um aumento muito significativo das suas despesas.
As modificações decorrentes da medida provisória 1227 trazem duas condições especiais nesse processo de compensação. Uma é a limitação das possibilidades de compensação dentro da Receita Federal e outra é a limitação da possibilidade da compensação dos créditos presumidos, que as empresas optantes pelo lucro real, que estão dentro do regime não cumulativo, podem se valer. Eu vou explicar cada uma para que você não tenha nenhuma dificuldade de entender quais são os impactos que as empresas vão sofrer a partir de agora. A Receita Federal administra todos os tributos que são de origem federal. Então, quando nós falamos de tributos federais, nós estamos falando do imposto de renda, da contribuição social, do INSS, que na verdade é a contribuição patronal previdenciária. Nós também falamos do PIS e da COFINS. Quando a gente faz uma compensação de crédito federal, nós podemos realizar uma compensação de crédito cruzada. O que significa que, se uma empresa tem um crédito acumulado muito grande de um tributo, ela poderá compensar outro tributo federal com aquele crédito que ela já tem. Então, as empresas realizam constantemente a compensação do crédito de PIS e de COFINS com outros tributos que são também administrados pela Receita Federal. Nós vemos diariamente, por exemplo, a compensação do INSS com o crédito de PIS e de COFINS. Essa medida provisória acaba com a possibilidade de fazer uma compensação cruzada de tributos. Então, todo o crédito de PIS e de COFINS que as empresas detiverem, a partir de agora, só poderão ser compensadas com os próprios tributos. Ou seja, se tem PIS e COFINS, só pode compensar com PIS e COFINS. Não poderá mais fazer a compensação de um crédito de PIS e COFINS com um crédito, com um débito de INSS, por exemplo. Isso traz muito prejuízo, porque o valor que as empresas têm de PIS e COFINS acumulado dos últimos anos é muito grande, especialmente em decorrência da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Então, quando as empresas têm vários tributos federais para pagar todos os meses, elas fazem essa compensação de crédito cruzada para que os seus tributos federais sejam compensados e as empresas não precisem retirar do caixa valores para pagar estes impostos. A partir de agora, as empresas não podem mais compensar outros tributos com crédito de PIS e COFINS, somente PIS e COFINS com PIS e COFINS. E eles trazem nas exposições de motivo deles a seguinte observação, a seguinte justificativa para essa modificação. No ano de 2023, o estoque de crédito acumulado pelos sujeitos passivos ultrapassou o valor de 149 bilhões de reais. Neste mesmo exercício, os débitos compensados totalizaram aproximadamente 250 bilhões de reais, com destaque para os créditos oriundos das ações judiciais com relação ao PIS e à COFINS, que representam cerca de 30% e 25%, respectivamente, do total dos débitos compensados no período. Vamos entender o que eles estão querendo dizer aqui. Como as decisões em anos anteriores deram para o contribuinte a possibilidade de excluir da base de cálculo do ICMS o PIS e a COFINS, nos últimos 5 anos, e para as empresas que têm processo judicial anterior a isso, todo o período foi recuperado. Isso faz com que exista um crédito muito grande acumulado. E eles estão trazendo como justificativa para a impossibilidade dessa compensação de que os valores compensados são muito altos. Eles, inclusive, trazem uma seguinte observação sobre a compensação cruzada. Quanto aos débitos de contribuição previdenciária, no ano de 2023, a compensação total foi de 64 bilhões, sendo que apenas 9 bilhões foram compensados com créditos de contribuições previdenciárias. E o que ele diz para a gente é o seguinte: vocês compensaram 64 bilhões, mas apenas 9 foram com créditos do próprio tributo. O outro montante que foi compensado foram com créditos de PIS e de COFINS, ou seja, a compensação previdenciária ela é muito maior com créditos de PIS e COFINS do que com créditos de INSS. Isso é ótimo para o contribuinte, porque se existe um valor acumulado e com a continuidade da atividade, esses créditos eles vão continuar se acumulando,
mais do que natural é que a empresa possa realizar uma compensação de crédito com outro tributo que é administrado pelo próprio ente. Qual é a dificuldade da Receita Federal, que administra todos os tributos federais, fazer uma compensação cruzada? Essa é uma dificuldade que eles estão sentindo na arrecadação. E para limitar a compensação e aumentar a arrecadação tributária, eles trazem, então, essa exposição de motivo de que compensamos crédito demais para restringir, limitar e dificultar muito o cenário empresarial brasileiro. Então, a primeira alteração de grande significado para as empresas é que não é mais possível fazer a compensação cruzada dos tributos que são administrados pela Receita Federal. Mas eles não pararam por aí e também trouxeram modificações na sistemática dos créditos presumidos. Mas, afinal de contas, o que é esse crédito presumido? Crédito presumido é uma forma alternativa de fazer o cálculo do imposto que tem como base uma suposição do valor do crédito. Esse crédito presumido, ele é presente para as empresas optantes pelo lucro real, que estão, via de regra, na sistemática de apuração de PIS e COFINS não cumulativa. Na sistemática de PIS e COFINS não cumulativo, você só realiza o pagamento do tributo da sua operação e compensa o crédito das operações anteriores. Ou seja, você só recolhe aquilo que realmente diz respeito à sua operação tributada. A possibilidade de ter o crédito presumido, de compensar esse crédito presumido, é importantíssima para as empresas, porque ela permite uma maior flexibilidade e a possibilidade de você ter uma tributação mais facilitada e mais reduzida na esfera federal. Mas, se essa opção é vantajosa para o contribuinte, para o empresário, é claro que o governo, que a Receita Federal, não vai considerar vantajosa para si mesmo. E eles trazem na exposição de motivos a seguinte observação. Tem-se observado que esse tipo de vantagem tributária caminha em sentido inverso do interesse social, pois diminuem a arrecadação, tornando a legislação e a fiscalização tributária mais complexa, ocasionando custos e promovendo distorções econômicas. Ou seja, se o interesse social é arrecadar, é claro que as empresas não terão a manutenção de nenhum tipo de benefício. Mas será que realmente este é o interesse social? E eles decidem, então, pela propositura da revogação dos dispositivos legais que trazem a possibilidade de compensação e de ressarcimento dos créditos presumidos de PIS e de COFINS, e trazem a disposição de que não haverá nenhum tipo de impedimento de que as empresas utilizem esses créditos para deduzir débitos dos respectivos tributos, considerando a manutenção da sistemática da não cumulatividade. Essas tomadas de decisão, por intermédio da medida provisória 1227, trazem inúmeros prejuízos para o contribuinte. E a própria previsão da Receita é de que cerca de 17,5 bilhões de créditos tributários deixem de ser compensados. Isso impacta imediatamente o caixa das empresas, porque desde o dia 4 de junho não são mais permitidas as compensações cruzadas. Ou seja, no final do mês, quando tivermos que fazer os pagamentos das guias, as empresas precisarão retirar dinheiro do seu fluxo de caixa para pagar tributos que, dentro de um planejamento tributário, seriam compensados com os créditos acumulados. É claro que eles trazem ainda a possibilidade de que você continue fazendo os pedidos de ressarcimento daquilo que foi pago a maior ou daquilo que foi pago indevidamente, mas dentro dos critérios próprios estabelecidos por eles. Ou seja, você pode pedir o seu ressarcimento do nosso jeito, no nosso tempo e nas nossas condições, trazendo muitos prejuízos para as empresas. E a principal justificativa do Poder Executivo para essa decisão é de que o impacto da arrecadação é muito grande e nós precisamos trazer um equilíbrio
tributário para medidas como a desoneração de folha de pagamento e as decisões judiciais que trazem benefícios para o contribuinte. Tem uma coisa que eu preciso dizer também. Essa medida provisória, ela tem validade de 60 dias, que pode ser renovada por mais 60 dias, ou seja, 120 dias. Se dentro desse prazo de 120 dias essa medida não for convertida em lei, ela deixa, então, de produzir efeitos. O que será que o nosso legislativo vai fazer agora? E aí? O que é que você acha dessa decisão do Poder Executivo? Comenta aqui embaixo para eu saber qual é o seu pensamento.